Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papa Livros, número 3 na nossa lista. E hoje trazemos uma batalha para si: clássicos versus contemporâneos. Mais uma vez, olá! Episódio número 3 deste podcast Papa Livros, um podcast que me tem dado muito prazer a fazer. Desde já agradeço as sugestões que têm chegado a mim. Gosto imenso de ler as vossas mensagens, por isso continuem, não só a dar as mensagens de apoio pelas quais eu sou muito grata, mas também a sugerirem os tais livros, os tais autores, etc., que gostariam que fossem discutidos, ou se têm perguntas do género: que livro me recomendas que eu leia? Eu gosto de ler coisas sobre isto, isto e isto. E eu vou tentar dar essa sugestão. E tal como disse, o tema de hoje é uma batalha de géneros, ou seja, livros clássicos ou livros modernos. Em que equipa joga? A dos livros clássicos ou a dos contemporâneos? Eu posso vos dizer que eu faço parte das duas equipas, ok? No mundo dos livros, há aqueles que só leem, ou aqueles que dizem que leem, clássicos, porque por qualquer razão há assim toda uma ligação aos clássicos de que são livros que são difíceis de ler, que são profundos, isto e aquilo. Sim, isso é verdade, mas nem todos são difíceis. Há livros clássicos muito fáceis de ler, muito divertidos e que não tem que ser aquela coisa sisuda que muita gente pensa que é. E depois há aqueles que não podem com eles, não podem com os clássicos, acham que são livros que estão ultrapassados e com os quais não se identificam, enfim. E depois temos também aqueles que ficam pelo meio, que dizem que os clássicos são bons, os modernos também são bons, eu tenho que ler um ou tenho que ler outro. Eu digo-vos que há clássicos que também me fazem muita confusão, assim como há livros modernos que fazem parte da mesma equipa, mas também há clássicos e livros modernos que eu adoro e que fazem parte da minha biblioteca. Tanto uns como outros, a verdade é que eles todos nos dão perspectivas muito valiosas. Fornecem-nos entretenimento. Eu digo-vos que não são poucas as vezes em que eu dou por mim às gargalhadas quando estou a ler um livro, o que faz com que a minha família pense que o meu estado de saúde mental não é dos melhores hoje em dia. Mas também nos dá oportunidades de crescimento pessoal. A escolha entre eles depende das nossas preferências individuais, dos interesses, do desejo de explorar diversas paisagens no mundo dos livros, seja lá qual for. Esta história de que os clássicos é que devem de ser lidos e o que é moderno, isso não é bem assim, porque os livros clássicos, na altura em que foram publicados, eram nessa época livros contemporâneos, que depois se tornaram clássicos. Há muitos livros hoje em dia que são e vão se tornar verdadeiros clássicos. Temos que olhar para eles nessa perspectiva. Qual é a diferença entre os chamados clássicos e modernos? Há um estilo de escrita entre eles realmente um bocado diferente. Os clássicos, aqueles que realmente se pautam como os livros da literatura, têm uma linguagem por vezes mais formal e complexa, refletem muito aquelas normas linguísticas da época, a forma como se deveria falar e escrever. Os livros modernos usam geralmente uma linguagem, claro, mais moderna, porque é a nossa linguagem do dia-a-dia, e agora vê-se muito a inclusão da gíria, de expressões idiomáticas, de referências culturais atuais, que começam cada vez mais a fazer parte deste mundo dos livros. Os temas e os assuntos que lemos nesses livros, por vezes, também são diferentes. Nos clássicos temos muitas vezes temas universais, como questões de moralidade, o que é moral e o que não é, questões de religião, natureza humana, normas sociais, oferece assim um contexto histórico e cultural mais pesado. Os livros modernos têm tendência a não entrar tanto nesse caminho, embora haja aqueles que o façam, claro, e vamos falar de alguns depois, mas eles apresentam uma variedade de assuntos, questões sociais contemporâneas, tecnologia, experiências pessoais, viagens, porque hoje em dia se viaja imenso. Apresenta-se muito esta interação com as redes sociais, que estão muito presentes nos livros de hoje em dia, etc. E depois temos as pessoas, as personagens, né? Há uma tendência naqueles chamados livros clássicos a desenvolver muito bem as personagens. Há
há autores que realmente a descrição é tudo para eles. Se é daquelas pessoas como eu, em que gosta que um autor leve 3, 4, 5 páginas a descrever uma porta, faz parte daqueles clássicos maçudos de 600 páginas. Há outros, porém, que não o fazem, e se calhar esse é o seu grupo de clássicos, né? Mas há motivações muito profundas, há uma psicologia que envolve as pessoas de uma forma muito diferente. Algo que se vê, mas não com tanta frequência, nos livros que são mais modernos, porque são personagens com as quais nos identificamos. Há um crescimento pessoal, há uma coisa muito, muito autêntica neles, e muitas das vezes estamos a lê-los e a dizer: esta aqui podia ser eu, realmente eu identifico-me com esta pessoa. Entre um livro clássico e um livro moderno, há também um contexto cultural e histórico que por vezes é diferente. Os clássicos, se repararmos, são uma espécie de uma viagem ao passado. Dão-nos eventos históricos da época. Eu li recentemente um livro em português que descreve o início do século XX, quando Portugal implementou a República e toda aquela confusão política que existiu até à chegada do Salazar. Portanto, aí está, é um contexto histórico, há uma norma social e há uma atitude muito cultural que está nesse mesmo livro. Nos novos, nós temos também essas situações, essas questões sociais, só que são as atuais. Pode ser também política, pode ser sociológica, mas há toda uma mudança aqui que também tem a influência da tecnologia e por isso faz com que se distingam os contextos culturais e históricos nestes dois campos. Outra coisa muito interessante que se verifica entre um livro clássico e um livro moderno é o nosso envolvimento, as pessoas que os leem, o leitor, qual é a presença, quão presente está o leitor nesse mesmo livro. Os clássicos geralmente exigem de nós muita paciência e atenção. Em primeiro lugar, para nos adaptarmos à linguagem daquele tempo e ao estilo de escrita mais antigo, e por vezes poderemos sentir-nos assim um bocado distanciados. Um dos livros que eu li que me fez ir atrás várias vezes da maneira como foi escrito é um grande clássico da Virginia Woolf, que se chama Mrs. Dalloway e que decorre, o livro todo decorre num curto espaço de tempo, são 12 horas. O livro descreve um dia da personagem principal, desde a manhã em que ela sai à rua até à noite em que ela oferece uma festa. E a maior parte do livro descreve os pensamentos dela e de outros personagens que ela encontra e cá está, essa paciência e esse adaptar-se à linguagem que por vezes não estamos lá para eles. Nos modernos, é tudo muito mais rápido, ou tem tendência a ser um bocadinho mais rápido. É claro que a linguagem é mais familiar, porque há influência do mundo de hoje em dia, e as referências, claro está, são contemporâneas, seja ao cinema, seja à música, seja a lugares, seja aquilo que for. Uma das coisas que é também muito, muito interessante é a acessibilidade. É que os clássicos hoje em dia são do domínio público. Estão disponíveis em todo lado, nas bibliotecas, nas escolas. Muitas das vezes encontram-se até livros clássicos por um preço muito, muito acessível. Os livros modernos, dependendo de quando estão a ser publicados, também são facilmente acessíveis, sobretudo se o autor concorda em fazer com que venham numa edição tecnológica. Hoje em dia, com os chamados e-books, os livros eletrónicos, é muito fácil ter acesso aos livros modernos e, portanto, se os quer comprar, até se torna um bocadinho mais barato. Um livro eletrónico geralmente custa metade do preço de um livro em livro, né? Em papel. Por isso tem essa acessibilidade também. E por último, há aquela questão da nostalgia, da saudade, da relevância, né? Ou seja, um clássico liga-nos sempre ao passado, em que imaginamos que estamos a viver esses momentos. Eu recordo-me que sempre que leio, e porque fui criada e cresci numa aldeia, sempre que leio Júlio Diniz, tento imaginar a minha aldeia no tempo que ele está a descrever. E isso faz com que, por vezes, nós consigamos ter assim uma imagem do passado que talvez de outra forma não chegássemos lá. Por outro lado, os livros modernos dão-nos umas experiências diferentes de emoções mais atuais, uma dinâmica social de hoje em dia, em que podemos sentir, em que temos já opiniões muito formadas sobre aquilo que estamos a ler e que faz com que realmente, muitas das vezes,
vamos escolher aquele livro moderno ao clássico. Mas não tenha medo dos clássicos, cá está. Há esta ideia de que um livro clássico não se consegue ler, é muito difícil, é uma grande chatice, é uma grande seca. Sim, há alguns que realmente são, mas não são todos e por isso vamos tentar desmistificar toda esta ideia dos clássicos e dos modernos. Assim sendo, eu vou deixar aqui uma sugestão, vou-vos deixar um desafio de um clássico e de um livro mais contemporâneo e que vão ser tema de um episódio em breve. Não serão do próximo episódio, porque vamos falar de Halloween, mas que depois vamos, sem dúvida, debruçar-nos sobre estes dois livros que eu adoro. O clássico é do meu escritor preferido dos clássicos. Trata-se de Eça de Queiroz. As pessoas que me conhecem sabem que eu adoro o Eça de Queiroz. E o meu livro preferido, embora seja difícil escolher, porque eles são todos muito bons, mas o meu livro preferido do Eça de Queiroz é O Crime do Padre Amaro. O título só por si já é muito provocador e faz com que realmente haja logo assim uma curiosidade enorme em querer saber que crime é que o Padre Amaro cometeu. Portanto, O Crime do Padre Amaro de Eça de Queiroz é o clássico que vos deixo para ler. A nível contemporâneo, deixo-vos o Luís Miguel Rocha, um autor extraordinário, infelizmente partiu muito cedo, vítima de uma doença prolongada, mas que nos deixou um legado de livros muito interessantes. Ele era conhecido como o escritor do Vaticano, uma vez que ele explorou histórias menos agradáveis sobre o Vaticano. E o meu livro preferido dele, também, tal como o do Essa, é um bocado difícil escolher, mas o meu livro preferido do Luís Miguel Rocha é A Filha do Papa. E se este livro também não vos provoca, então não sei o que poderá provocar. Ficam aqui as sugestões. Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, Luís Miguel Rocha, A Filha do Papa. Para a semana, vamos até ao mundo dos monstros e das bruxas para uma edição especial de Halloween. Até lá!